Então vamos lá, boa noite a todos, mais uma vez. Nosso assunto, a nossa leitura hoje é 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Vou estar lendo aqui, irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O microfone está desligado, irmão Mário. Eu não queria incomodar vocês. Para vocês poderem dormir mais sossegado hoje. Então, depois de nós termos lido aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito do privilégio que os crentes têm, que os cristãos têm, sempre lembrando que quando eu falo crente, eu não estou falando membro de religião evangélica, hein, gente? Eu estou falando aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, depois de falar desses privilégios que temos como crentes em Jesus, e responsabilidade também, né? Principalmente a responsabilidade que nós iremos julgar o mundo e julgar os anjos. Agora ele vai falar de julgar a nós mesmos, julgarmos a nós mesmos. Então é muito fácil julgar o mundo e os anjos, né? Dizendo assim em termos, né, que é fácil, porque a gente não fica exposto quando julgamos o mundo e julgamos os anjos. Mas ninguém gosta de se julgar a si mesmo. Tem até aquela expressão, né, que quando você aponta o dedo para alguém, você tem
3 dedos apontando para si mesmo e um dedão apontando para baixo. Então, é muito importante a gente lembrar disso sempre que estiver tentando julgar alguém. Nós sabemos que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos proíbe de julgar. Não julgueis para não seres julgados. Mas isso aí ele está falando de julgar pessoas, julgar pensamentos, julgar propósitos do coração, julgar a pessoa, o ser humano, porque esse juízo pertence a Deus. Mas em várias passagens nós vemos o Senhor falando de julgar doutrina, né? Quando ele fala, atentai, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, depois explica que ele estava falando da doutrina dos fariseus. Então eles tinham a responsabilidade, sim, de julgar a doutrina dos fariseus, o que os fariseus falavam e o que os fariseus faziam. Então somos, sim, convidados a julgar as palavras e obras das pessoas, não a pessoa em si, mas suas palavras e suas ações. Porque se não pudéssemos julgar isso, não poderia haver nem juízes no mundo, né? Julgando o bandido, por exemplo. O bandido tem que ser julgado. Ah, não julgueis para não ser julgados. Tá bom. Quando entrar um bandido na sua casa, um ladrão, nem chame a polícia, então, porque se ele for preso, ele vai ter que ser julgado. Então, isso aí é muito comum por influência de pastores, sabe? O pastor que fala isso lá no púlpito. Quando alguém contesta o que ele diz, ele fala, não julgueis para não ser julgados. Só que ele esquece que quando a igreja está reunida, lá em 1 Coríntios 14, diz assim, no versículo 29, falem 2 ou 3 profetas. Que profetas são esses? Não são os profetas que trazem revelações, como os do Antigo Testamento, ou os profetas da igreja que nos trouxeram o texto do Novo Testamento. Não é desses profetas que ele está falando aqui. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Os profetas aqui são aqueles que proferem, aqueles que ministram. Ele poderia estar falando, falem 2 ou 3 ministros. Porque quando ele fala no versículo seguinte, 1 Coríntios 14, 30, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Como assim revelado? Ele não está também profetizando como o primeiro? Não. O primeiro está falando da parte de Deus aquilo que já é conhecido. O outro, que recebe uma revelação, é algo que não é conhecido. Mas esses profetas, nesse status de receberem revelações inéditas, nós não temos mais. Eles serviram como pedras no alicerce da casa de Deus. Né? Deus estabeleceu os profetas, os apóstolos e profetas, como fundamento, sendo Cristo a pedra angular. Efésios capítulo 2. Agora, os outros sobem as paredes com aquilo que eles deixaram. Porque no começo da igreja não havia... Eu não podia entrar numa livraria e falar assim, eu quero um Novo Testamento. O vendedor da livraria fala assim, moço, não tem aqui, ainda está precisando ser profetizado, revelado e depois publicado, porque não existia. Então, nas reuniões da igreja, vinham revelações, mas não é revelação do tipo, revelação barata, que nem essas que tem algumas seitas pentecostais por aí, né? O Senhor, o Espírito Santo, me revelou agora que o Zezinho ali vai casar-se com a Mariazinha lá, né? Não é isso. É revelações do que a palavra de Deus ficou gravado hoje para nós aqui nas epístolas. Aliás, uma vez um irmão, senta que lá vem história, um irmão me contou, né, que ele frequentava uma denominação e a pastora, no meio do culto, apontou para um jovem e falou assim, o Espírito está me revelando que o Joãozinho ali, o fulano ali, vai se casar com a fulana lá. E apontou para uma outra irmã
sentada também na fileira da frente, né? Aí a irmã falou assim, mas pastora, eu já sou casada. Aí ela falou assim, se não fosse, até parece, né? Revelou. Esse pessoal eles devem ser grandes consumidores de óleo de peroba, porque isso tem que ter muita cara de pau para falar um negócio desse, né? E ainda dá essa saída, se não fosse, que Espírito Santo é esse? Não é Espírito Santo. Isso é a cabeça da profana lá que falou isso. Mas voltando então, aqui ele vai, estamos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Então, nós vimos nos versículos anteriores falar de julgamento do mundo e julgamento dos anjos. Agora vamos ver o julgamento próprio. Esse aí é o que nós não gostamos de fazer, porque aponta 3 dedos para nós e 1 dedão para baixo, né? Mostrando que as nossas obras, os nossos atos, são sempre dignos de correção. E ele começa no versículo 9 de 1 Coríntios 6, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, é muito importante entender isso. Aqui no grego, deixa eu ver como é que fala injustos aqui, que palavra que ele usa, adicos, malvado, pecaminoso, comete fraude, que viola a justiça. Essa é a palavra grega para injustos. Não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele vem com uma lista, né, no versículo 10, 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Será que eu me encaixo em alguma dessas categorias aqui? Certamente. Eventualmente, sim. Aqui é importante entender uma coisa, porque nós podemos ler essa lista aqui, e essa lista não é completa, né? A gente sempre tem... Porque se o apóstolo fosse falar todos os pecados que existem na face da terra, a Bíblia ficaria muito grossa, né? Você não tem aqui, por exemplo, pessoas que abusam de crianças, né? Pedófilos. Você não tem pedófilos. Você não tem aqui as prostitutas, né? Talvez pudesse encaixar nos devassos, mas não tem aqui especificamente as prostitutas. Você não tem aqui os corruptos. Então não é uma lista completa, ela só dá um perfil de uma pessoa má que não cabe ao reino de Deus. Porém, todos nós estamos sujeitos a cair em qualquer um desses pecados. Então, é importante entender isso também lá em Apocalipse, capítulo 22. Ele fala no versículo 15: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, aqui ele falou de mais algumas qualidades, né, ao contrário, de pessoas que não são aptas para habitar na presença do Senhor. Os cães, esses cães aqui, olha, não vai a pessoa falar assim, eu não posso levar meu pet. Não, o seu pet você não vai levar mesmo, porque não tem cachorro no céu, né? Nós não vamos levar nenhum animal, nem o pet, nem as pulgas do pet, nem a sarna do pet, nada do pet. Animal nenhum. É para seres humanos a salvação. No milênio na Terra, nos 1000 anos do reino de Cristo na Terra, dos quais nós não vamos participar, porque estaremos
sobre a terra com o Senhor, reinando com ele, mas na terra, aí sim, vai ter cachorro, boi, vaca, pernilongo. Acho que o pernilongo não vai incomodar tanto, né? Talvez menos do que incomoda aqui. Mas vai ser uma terra renovada, reformada, melhorada, com uma vida muito melhor do que existe hoje. Sem crimes, sem doenças, sem uma série de coisas. Ainda que tenham doenças, haverá cura para essas doenças, porque fala de uma árvore que é para a cura das nações. Suas folhas são para a cura das nações. Mas essa lista aqui também, de Apocalipse 22, né, aqui acrescenta os feiticeiros, que não tem na outra, os que se prostituem, que não tem na outra, os homicidas, eu não lembro, idólatras também não lembro, se estava na outra lista lá. Não tinha idólatras, não tinha homicidas, tá vendo? Então essas listas não são completas. Agora, muita gente me escreve desesperada, porque fala assim, mas eu cometo algum desses pecados. O idólatra tem aqui, em 1 Coríntios 6,10, né? Nem os idólatras. Eu cometo algum desses pecados, então não vou para o céu? Existe uma diferença entre você cometer e você ser isso aqui. Não erreis, nem os devassos, os que são devassos, os que são idólatras, os que são adúlteros, os que são efeminados, os que são sodomitas, os que são ladrões, os que são avarentos, os que são bêbados, os que são maldizentes, os que são roubadores herdarão o reino de Deus. O que é isso? Essas pessoas têm o registro na carteira, já que eles são isso daí. As pessoas são essas coisas, então essas realmente não têm lugar. Agora, eu estou no trânsito, o cara me fecha, aí começa aquela discussão, eu desço do carro, já estava esquentado porque o cachorro me mordeu, eu saio para fora, ele quer me agredir, eu dou um soco no meio da cara dele e bum, cai no chão. E a polícia me prende. Aí alguém filmou. Hoje, todo mundo filma tudo, ninguém ajuda, né? Você cai na rua, você desmaia na rua, tá todo mundo lá, filmando você desmaiado. Mas ninguém vai ajudar o cara. O que é isso, né? Porque ganha dinheiro no YouTube publicando o vídeo do cara desmaiado. Então eu dou um soco no nariz do outro, pá, aí no dia seguinte está no jornal, né? Não que eu seja famoso, o jornal lá de Xiririm do Norte. Mário Persona nocauteou um motorista na rua. Bom, a partir desse soco, com toda a propaganda que eu tenho, eu já posso, então, me candidatar a um campeonato, a próxima luta, né, o próximo páreo de pesos pesados. De peso leve eu já passei há muito tempo. Então eu posso me candidatar a uma luta de pesos pesados. Não posso? Não. Não, porque eu não sou pugilista. Se aqui estivesse escrito assim, nem os pugilistas, eu não podia me incluir. Aquilo foi um momento de raiva, um momento de descontrole, mas eu não sou aquilo. Eu agi como se fosse, mas eu não sou. Dá para entender a diferença? Então, todos nós, enquanto estamos na carne, nós pecamos nessas coisas aqui. Né? Às vezes nós somos devassos ou impuros, que a outra versão fala. Às vezes nós somos idólatras. Não, isso não, meu irmão. Isso aí não, nunca sou idólatra. Não mesmo. Aquele seu carro, assim, que você fica pulindo ele e fala assim, esse carro aqui é a minha vida. Isso é idolatria. A sua esposa, seus filhos, seu trabalho, que você coloca em primeiro lugar na sua vida, isso é idolatria. Então praticamos idolatria também, até pelo menos o carro ficar velho e a gente querer idolatrar outro carro. Mas os adúlteros, eu posso não cometer o adultério, o ato sexual do adultério, mas eu entro na questão de desejar a mulher do próximo, não é? De desejar, de cobiçar. Lembre-se que lá na lei falava assim, não cobiçarás
a mulher do próximo, o boi do próximo, a casa do próximo, o jumento do próximo, o computador do próximo, não cobiçar nada. É cobiçar, desejar. E o Senhor Jesus falou que quem cobiçou a mulher, no seu coração já adulterou com ela. Ninguém aqui nunca cobiçou? Muito difícil. É pecado. É pecado. Mas dá mais medo da pessoa que fala assim, não, eu nunca... do que aquele que fala assim, olha, realmente, eu sou uma tranqueira de pessoa, de vez em quando eu estou mal e tal. Então, muito importante entender isso aqui, que não é uma lista de impedimentos para o crente não ter a salvação, ou perder a salvação, se cometer um desses pecados. Se cometer um desses pecados, tem que confessar. Confessa o seu pecado. O Senhor está sempre pronto a perdoar pecados. Se dissermos que não temos pecados, na 1 João, capítulo 1, no versículo 8, fala assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, quando ele fala, se dissermos que não temos pecado, é muito importante que ele não está falando do pecado original, mas dos frutos do pecado original, dos frutos da carne. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos que não pecamos, olha aqui, lendo esse outro versículo, dá para entender melhor o que ele quis dizer quando se dissermos que não temos pecado. É bem nesse sentido. Se dissermos que não pecamos, ou seja, não praticamos o pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí você peca duas vezes, né? Porque além de pecar, você não admitiu que pecou, você está chamando o Senhor de mentiroso. Voltamos lá para 1 Coríntios capítulo 6. E o que encontramos? Aí vem a descrição de cada um desses pecados, né? Nem os idólatras, que eu já falei, nem os adúlteros. O adultério é você dormir com a mulher do próximo, né? Adultério é sexo entre dois casados. Fornicação é sexo entre pessoas que não são casadas. Aqui fala efeminados. O que é um efeminado? Aqui existem algumas... Tem gente que pega essa passagem e depois fica querendo destrinchar ela. Como que está esse efeminado? No grego fala de malakos, mole, macio, afeminado, rapaz que mantém relações sexuais com um homem. E um homem que submete o seu corpo à lascívia não natural. Um homem que se prostitui. Então, esse aqui é o significado da palavra grega malakos. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Aqui outra palavra grega que significa arsenokoites, no grego. Alguém que se deita com um homem e com mulher, sodomita ou homossexual. Então, para resumir, o efeminado é o que faz o papel da mulher no ato sexual. O sodomita é o que faz o papel do homem no ato sexual. Por isso que sodomita vem de Sodoma, o nome da cidade onde os homens queriam pegar os anjos. Estavam na forma de homens. Por isso, chama sodomita. Eles queriam abusar. Lá em Gênesis fala assim, traze-os para fora, né? Falando para Jó, para Ló. Ló, traze-os para fora para que os conheçamos. Esse conheçamos, né, no sentido de dar a mão, fala assim, como vai, tudo bem? Esse conheçamos é ter uma relação sexual. No Antigo Testamento, muitas vezes, fala de um homem que conheceu uma mulher e ela engravidou, ela teve um filho. Então, é a relação sexual. Nem os ladrões, não precisa nem falar o que é ladrão,
Agora, ladrão, você pode ser ladrão de diversas maneiras, viu? Às vezes, uma pessoa trabalha numa empresa e todo dia ele esquece a caneta da empresa que ele pôs no bolso. No fim do ano, ele abre uma loja de canetas, né? Isso é ladrão. Quando você pega o que não é seu e você não está autorizado a pegar, isso é roubo. É que a gente tem na cabeça que roubo é só algo acima de um determinado valor, mas não é. Não é. Qualquer coisa é roubo. Qualquer coisa é roubo. E eu me lembro sempre daquela historinha, né, da velhinha e da lambreta. Uma velhinha que ela passava todo dia na fronteira do país, pilotando uma lambreta com um saco de areia no bagageiro, né? Aí o guarda parava a velhinha, abria o saco de areia, despejava, procurava tudo para ver se tinha alguma coisa, e não tinha nada no saco, só tinha areia. Ele punha areia de volta, punha o saco na lambreta e a velhinha de novo ia embora. Na outra semana, a velhinha de novo, um saco de areia, não procurava e nada. Bom, passaram meses. Um dia o guarda parou a velhinha e falou assim: dona, eu vou me aposentar, hoje é o meu último dia. Eu sempre trabalhei aqui, conheço a senhora de muito tempo. A senhora sempre passou aqui com esse saco de areia no bagageiro, mas eu tenho comigo que a senhora faz contrabando. E nunca consegui pegar. Então, eu não vou prender a senhora, mas, por favor, conta o seu segredo. Por que a senhora está contrabandeando? Ela falou: lambreta. Lambreta. Então, muitas vezes, aquilo que não parece um roubo, um crime, porque é pequeno, porque todo mundo faz, porque isso, porque aquilo, é roubo. É roubo. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. O que é avarento? Amor ao dinheiro. Coitado de alguns pastores que estão por aí na televisão, pedindo dinheiro e depois indo para suas mansões, viajando com um jato executivo, com um helicóptero, com tudo isso, e dinheiro, e dinheiro, 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 dinheiro. Isso é avareza. Isso é avareza, é amor ao dinheiro. E é muito importante. Às vezes eu vejo muitos irmãos que publicam nas redes sociais contra o dízimo, né? O dízimo era para a lei, o dízimo era antes da lei, o dízimo era depois da lei, o dízimo não é para dar dízimo mais. Daí publica, tudo bem, tá? Entendeu, né? Mas o fato de não sermos mais obrigados a dar o dízimo, e ainda mais com aquelas ameaças de que o gafanhoto vai comer tudo, que vamos perder tudo, seremos amaldiçoados, porque não demos o dízimo. Então, a grande questão é o seguinte: o fato de uma pessoa não dar o dízimo não significa que agora ela é dona do seu dinheiro. Pelo contrário. Ela não está mais obrigada a dar 10% ou das suas vacas ou do seu dinheiro. Muita gente está discutindo essa parte aí que não tem interesse nenhum, porque naquele tempo o dinheiro tinha perna. A diferença entre uma vaca e um cartão de crédito é que o cartão de crédito não tem perna. Então, quando uma pessoa viajava na antiguidade, ele levava os seus cartões de créditos todos caminhando no rebanho. Para quando ele chegasse numa cidade, preciso comprar comida. Pega uma vaca, dá a vaca, recebe comida. O cartão de crédito era esse na antiguidade. Não era todo mundo que negociava com dinheiro. Era muito o escambo, né? A troca, a permuta, era o que mais valia, o que mais se fazia naquela época. Então, o fato de não termos que dar dízimo não significa que não existam necessidades que devem ser cobertas, não significa que não existam irmãos que têm necessidade, não significa que não existam irmãos trabalhando na obra do Senhor que precisam viajar. Quando aqui no Brasil começaram as reuniões ao nome do Senhor somente, né? Então nós éramos todos jovens. A maioria era solteiro, né? Eram solteiros. Eu já era casado, mas eu cheguei um pouco depois, né? Eu me converti em 78, que era quando os irmãos começaram a reunir somente o nome do Senhor, saídos
de uma denominação, mas eu cheguei em 80, 78, 79 eu cheguei, 80. Foi 80. Então, naquela época, tudo jovem, tudo começando a vida, ninguém tinha dinheiro sobrando, nada disso, né? Mas a gente vinham irmãos do exterior nos ajudar, ministrar para nós a palavra e tal, mas nós nem fazíamos ideia de onde aparecia o dinheiro para eles fazerem essa viagem, porque são caros. Então, tinha irmãos que vinham para o Brasil, irmãos que vinham para a Argentina, para o Peru, para a Bolívia, irmãos que moravam na Bolívia. Tem um irmão americano que morava com a família, morou com a família na Bolívia. Tem um outro irmão americano que morou no Peru, criou os filhos no Peru. O Douglas, que vocês conhecem, Douglas Buchanan, morava no Peru, com a família. Fazendo o quê? Trabalhando com o quê? Não podia trabalhar lá porque era estrangeiro. Mas ele trabalhava no Evangelho, ministrando o Evangelho. E como ele era também fazendeiro nos Estados Unidos, era possível pegar uma parte do ano e morar na Bolívia, porque em países que tem neve, você não é fazendeiro o ano todo, né? Você só trabalha realmente na fazenda quando não está coberto de neve. Então, eles vinham e nós não fazíamos ideia, até que começou a cair a ficha. Peraí, o irmão está nos visitando, vamos dar uma ajuda a ele. Como nós tínhamos as coletas, né, que são feitas até hoje, primeiro dia da semana, separem aquilo, né, que o Senhor colocar no coração de cada um, como o Paulo vai falar depois aqui em 1 Coríntios, em 2 Coríntios também, não me lembro, mas aquele dinheiro não é para pagar salário de pastor, não é para pagar ninguém para trabalhar como contratado, não é? É para usar nas necessidades dos santos. O irmão está doente, o irmão está viajando na obra do Senhor, é isso que é para usar nessas coisas. Aí que caiu a ficha, aí que nós começamos, sempre que vinha um irmão do exterior, ou mesmo de outra cidade do Brasil, para ministrar a palavra, a gente sabia que não vinha de graça aquilo tinha um custo. E também não pediam, nunca, jamais. Nunca chegou um irmão e falou assim: irmãos, eu gostaria de pedir aqui uma coleta especial hoje para a minha viagem, comprar combustível para o meu jato executivo, para voltar para o meu país. Nada disso. Nada disso. Então ninguém pedia dinheiro. O Espírito Santo movia os corações para a gente poder, então, ajudar tanto como assembleia, como individualmente. Porque muitas assembleias, muitos irmãos, eles falam assim: não, eu dou na coleta. Aí os irmãos veem lá o que querem fazer. Não é só isso que tem que pensar. Você tem um exercício próprio também, de detectar necessidades e ir lá apagar o fogo, apagar o incêndio. Não é tipo assim: eu chamo os bombeiros, eu dou água para os bombeiros apagar o incêndio. Não, você está com a água aí, está com o balde na mão, corra lá e jogue no incêndio. Então, essas coisas nós tivemos que ir aprendendo com o tempo. A experiência foi chegando com o tempo. E é sempre um exercício muito precioso. Você perceber que tem uma necessidade e ir lá. Não precisa contar para ninguém, não precisa pôr no jornal, pôr na internet. Nada. Vai lá, irmão, isso aqui, eu quero ter uma comunhão com você. Sei que você está indo visitar os irmãos em tal lugar, eu não posso visitar, então eu quero ter comunhão com você. Eu vou com você nessa comunhão aqui para ajudar nos gastos, para ajudar nas suas despesas. Esse é um exercício importante, que nem todos têm consciência de que existe essa possibilidade de fazer isso. Mas, então, quando se fala que não damos o dízimo, não porque nós damos mais que o dízimo, então. Porque não é mais, não estamos na lei, não estamos mais dentro de uma regra. Deixa eu ver, quanto é 10%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Está aqui, 10% aqui. Não tem mais limite. Então, eu não vou tirar o leite das crianças, mas também não vou trocar de carro todo mês. Eu vou ter uma vida dentro das possibilidades, mas também lembrando que essas possibilidades devem incluir as necessidades dos irmãos também e da obra do Senhor. Então, chegamos aqui nos avarentos, nem os bêbados. Aqui muita gente confunde também. O que é uma pessoa bêbada? Uma pessoa bêbada é uma pessoa viciada no estimulante. No caso da bebida, é o álcool, o estimulante que tem no álcool. Mas você pode ser viciado
em nicotina. O que é nicotina? É um viciante que existe no fumo, que é como cocaína, também todos esses negócios com nina tem a ver com produtos que são anestésicos ou psicotrópicos ou qualquer coisa, não sei, também algum médico, eu corrigi depois disso, quando escutar isso daí. Mas um bêbado é uma pessoa que não tem controle mais de si mesma. Às vezes, irmãos me escrevem, Mário, eu não consigo largar a bebida. Semana passada, um me ligou até, chorando, porque ele queria. Eu falei, você tem que procurar um médico, porque já não é mais questão de vontade, é questão médica, porque o organismo ele já incluiu na sua alimentação o álcool. Então, ele sente falta do álcool. Né? A gente não sente falta da cafeína, se bem que ninguém perde o controle por não tomar café, mas a cafeína é o estimulante que tem no café, assim como a cocaína é o estimulante que tem na folha de coca, e os bolivianos, os peruanos, os indígenas da Bolívia e do Peru, eles usavam mascar a folha de coca, não para dar barato, mas para poder aguentar um trabalho e aguentar o frio das montanhas altas. Tanto é que você conhece, às vezes, algum irmão da velha guarda, né, que trabalhou nessas plantações e trabalhou, você percebe que ele tem os dentes retos de tanto mascar folha de coca. Porque vai lixando. É que nem uma pessoa que tem... Tem uma palavra que fala quem dorme à noite e fica... Bruxismo. Bruxismo. A pessoa tem bruxismo, né? Ela dorme à noite e fica esfregando os dentes. Aí o que acontece? Os dentes ficam todos chatos. Meu filho Pedro tem os dentes de trás aqui nivelados já. Não dá para pôr um aparelho para ele, porque ele não tem controle, né, sobre a boca, mas já estão nivelados. Então, você conhece uma pessoa, um boliviano ou um peruano que trabalhou muitos anos, tal, mascando folha de coca, ele vai ter esses dentes assim. E é um assunto que lá eles não pensam nisso como sendo uma droga que vai dar barato, que o cara vai para as festas cheirar a droga, né? Eles pensam aquilo como um negócio que ajuda a trabalhar na lavoura. Não deixa ele morrer de frio na lavoura, não deixa ele se cansar demais, né? Tanto é que até quando as autoridades, principalmente os Estados Unidos, mandavam lá soldados, né, para combater o tráfico de droga. Um irmão até filmou, ele filmou na estrada, ele estava dirigindo, eu acho que ele estava na Bolívia, Colômbia, não lembro desse país. E ele vem filmando assim, ele fala, olha só que interessante, né? Aí está filmando assim, os dois lados da estrada, só plantação de coca. O pessoal lá colhendo as folhas, carregando sacos de folha de coca, tal, só plantação. Aí chega um pedágio da polícia. Aí o pedágio da polícia, para que é? Para ver se você não está levando droga, não está levando cocaína. Ele falou que é a coisa mais estranha do mundo. Eles têm os pedágios políticos. Mas não é proibido o cara plantar a coca, porque a coca faz parte até da economia do país. E se você toma Coca-Cola, onde você acha que vem todo aquele gostinho gostoso lá dela? Nem os bêbados, falei aqui do bêbado, né? E outra coisa importante, muitos cristãos confundem isso e fazem, não pode beber álcool, não pode beber vinho, o vinho tem que ser só suco de uva, tal. Bobagem, porque a cultura do Oriente Médio sempre foi baseada no vinho como uma bebida nobre. Quantas vezes na Bíblia fala de vinho? Você pensa que está falando de suco de uva pasteurizado? O Pasteur nem tinha nascido ainda, ia quase 2000 anos para ele nascer e inventar a pasteurização. Então era vinho mesmo. A única maneira de conservar um suco de uva era esperando que ele fermentasse para virar vinho. E aí tem álcool. O vinho tem álcool. Não só, você não faz bebida alcoólica só de uva, como que é da fermentação, né? Você tem os fermentados, você tem os destilados. Por exemplo, a pinga é cana destilada, é a massa da cana, da garapa, curtida e destilada. Ela é um álcool quase que puro, né? Mas o vinho
é uma fermentação natural e o açúcar acaba se transformando em álcool. E você não tem só... Tanto é que nas prisões, o pessoal faz com casca de laranja, eles fazem lá uma bebida alcoólica com casca de laranja, fermentando as cascas de laranja que sobram, põe lá, não sei como é que é a receita, ainda não fui preso. Mas tem até um vídeo na internet que mostra os embriagados na África, é muito engraçado. É uma árvore, eles fazem até um licor do fruto dessa árvore. É um fruto que é muito rico em açúcar, muito rico em açúcar. Então a árvore deixa cair esses frutos, que os frutinhos tudo no chão assim, aí vem o macaco e come, vem o elefante e come, vem o veado e come, vem a onça e come, todo mundo come, ali é uma festa. Ali, às vezes, você vê, o cara filmou, vários animais diferentes ali estão comendo. Aí ele vem e filma mais tarde, depois, é até engraçado, você vê o elefante trançando perna, girafa, então, coitada, ela está parecendo aqueles bêbados que estão andando na rua. Porque embriaga, eles comem a frutinha fermenta no seu organismo, vira álcool e fica embriagado. Então, o nosso próprio organismo é também uma usina produtora de álcool, dependendo do que você come, do tipo de fruta, do teor de açúcar e tudo mais. Então, a Bíblia nunca proibiu beber vinho, porque senão... Uma vez uma pessoa me escreveu e falou assim, Mário, como é que pode Jesus estimular a embriaguez transformando água em vinho? Eu falei, não é assim que funciona, não estava estimulando a embriaguez. Ele estava suprindo uma necessidade de uma festa de casamento. Você acha que numa festa de casamento os comensais, lá, os convidados, iam tomar o quê? Limonada? Não, eles iam tomar vinho. A Bíblia fala que o vinho alegra o coração do homem. Toda a celebração do judaísmo tinha vinho, como até hoje os monges católicos produziam vinhos nos seus mosteiros. Essa história de que é proibido o cristão beber vinho, isso aí vem de protestantes ingleses que levaram essa noção para os Estados Unidos, e aí até nos Estados Unidos teve até a época da proibição total do álcool, né, que era a lei seca, que não conseguiu secar nada, porque só criou gangues que ganhavam dinheiro vendendo bebida alcoólica. Então, passamos pelos bêbados, os maldizentes. O que é isso? Palavrão. Palavrão. Maldizente. Eu não sei vocês, mas eu sou muito brincalhão. Em grego é loidoros. Insultador, blasfemador. Eu sou muito brincalhão, mas eu evito, né? Eu não tenho costume. Aliás, em casa, nem meu pai, nem minha mãe, nunca tivemos costume de palavrões. Nem meus filhos também, nunca... Não está no vocabulário. Se eu falar um palavrão, vai soar mal. Eu vou falar com um sotaque que não é de quem mora no país do palavrão. Percebe? Então, como muitos vêm de lares, às vezes, que tem costume, vêm de ambientes que tem... Vai precisar policiar, vai ter que mudar a sua linguagem, né? O seu vocabulário. Porque o que fala palavrão é um maldizente. Ele acaba, no fim, maldizendo, às vezes, até um irmão, né? O que está... Lá o Senhor Jesus fala, numa das passagens do maldizente, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. O que são essas palavras no grego? Raca, aqui é genérico, é um insulto. É um insulto. Cabeça oca, repreensão usada entre os judeus. E quem lhe chamar tolo é moros,
moros. Tolo, ímpio, incrédulo, mas no sentido de insulto, ok? No sentido ofensivo. Porque às vezes você pode na brigar e falar assim, ô, seu bobo, você não percebeu isso? Você não está insultando, né? É diferente, tem que ter entendimento para esse tipo de diferença também. Nem os roubadores. O que tem de diferente um roubador de um ladrão? Eu confesso a você que eu não sei. Aqui, ó, outra versão. No grego é o arpax. Arpax. É o de rapina. É o que se aproveita de alguém para tirar o dinheiro dele. Não necessariamente o batedor de carteira, o assaltante, o que entra na casa do cara e abre o cofre, não. É mais aquele que usa de uma artimanha para extorquir a pessoa. Então, um roubador, ele é também um corrupto. Então, quando você lê aqui, nessa passagem, versículo 10 de 1 Coríntios 6, lembre-se de fazer a distinção. Existem os ladrões, esse assalta, esse rouba a casa, rouba o banco, esses são ladrões. Mas existe também os crimes de colarinho branco. Quais são? Os corruptos. Então, quando você escuta dizer que o fulano de tal lá, que é um político famoso, não sei o quê, foi preso por corrupção, não é que ele assaltou um banco, ele entrou armado, dando tiro nas pessoas, não. Ele é um roubador. Roubador. Ele se apoderou de dinheiro, de riqueza que não é dele, usando de artimanhas, no caso, usando da política, do seu cargo, da sua posição, da sua influência na sociedade, ele usou disso. Então, esse é o roubador. Percebe? Então, nenhum desses herdarão o reino de Deus. Aí o versículo 11, esse aqui é um versículo que realmente nos ajuda muito a entender essa passagem. E é o que alguns têm sido. Na outra versão fala, tais fostes alguns de vós. Então, alguns têm sido, não é? Aqui fica meio estranho, parece que as pessoas estão sendo assim, né? Tem sido. Mas não é. A tradução correta, alguns foram assim, alguns de vocês foram assim. Pô, nosso passado é assim, nós fomos isso no passado. Não adianta querer julgar que você foi melhor que o outro, porque você roubou 500, ele roubou 1 milhão, porque fomos assim no passado. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, alguma coisa mudou em nós um dia. Glória a Deus por isso. Nós estávamos nesse saco de podridão. Nós fazíamos parte disso. Não é que de vez em quando a gente tropeçava e caía de boca nesse saco de podridão. Não. Nós fazíamos parte. Nós éramos dessa quadrilha de pessoas malignas. Mas um dia, pela fé em Cristo, nós fomos lavados pelo sangue redentor e pela água da palavra de Deus que nos purificou. Fomos santificados, ou seja, fomos separados dessa multidão de criminosos. Fomos separados. Fomos chamados santos por Deus. Muito importante entender isso. Muitos não entendem. Tem gente que fala assim, eu creio nos santos. Por quê? Você torce para o time de futebol? Não, eu creio nos santos católicos que morreram e eram tão bons que estão no céu. Bom, então está tudo errado, porque ninguém vai para o céu por ser bom, porque não há um justo, não há quem não peque. Todos se extraviaram, há uma se extraviaram. Não há um justo, não há nenhum sequer. Paulo fala em Romanos. Né? E quando ele dirige cartas aos santos que estão em Éfeso, blá, 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 aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão não sei aonde,
ele não está mandando carta para o cemitério. Lembre-se disso. Como é que você escreve uma carta para um santo hoje? Hã? Você põe um bilhetinho e vai lá, põe no túmulo de uma pessoa que morreu há trocentos anos lá, porque foi canonizado, virou santo? Não, porque você não pode escrever uma carta para um santo hoje, porque seria comunicação com os mortos, o que a Bíblia proíbe. Você não pode orar a um santo, pedir a um santo alguma coisa, porque a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. No Antigo Testamento isso daí é muito claro. Não temos nada a ver mais com aqueles que já partiram. Se eles foram santos aqui na Terra, enquanto estavam vivos, porque só existe santo vivo, que são os que recebem as cartas de Éfeso, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão na Tessalônica, aos santos que estão em outro lugar, só tem santo vivo. Então, quando você tenta fazer uma oração a um santo para pedir para alguma ajuda, você tá jogando conversa fora. Primeiro, você tá ofendendo a Deus, que não autorizou isso. Aliás, ao contrário, proibiu a comunicação com mortos. Segundo, você está depreciando aquele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus não terceiriza o trabalho dele. Ele não terceiriza. A palavra santo significa separado. Só isso, separado. Então, é mais uma coisa que eu iria dizer a respeito dos santos. Então, esqueça, pedir algo. Isso é invenção. Inventaram isso, as pessoas caíram que nem patinho nessa conversa, e às vezes se dedicam a vida inteira e falam: eu sou devoto de santo isso, devoto de santo aquilo. Minha mãe tinha uma maneira muito interessante. Minha mãe foi católica assim, a vida inteira, né? E eu entendo que durante muitos anos, antes dela se converter, ela já tinha nascido de novo, porque ela tinha uma vida bastante dedicada a Deus. Ela era uma Cornélia, né? Que tem lá o Cornélio, o centurião Cornélio. Ela era uma Cornélia. Mas ela tinha muitos costumes e tradições que ela trouxe do catolicismo. Por exemplo, na nossa casa, tinha quadro de santo em todos os cômodos. Em todos. Para proteção, para não sei o quê, para evitar os maus espíritos e coisas assim. Isso é a idolatria, e não só a idolatria, mas é também... como é que chama? Superstição. É a mesma superstição que tem os pagãos. Muda só a cara dos retratos. Ela tinha o costume na cômoda do quarto, que essa cômoda está no meu quarto até hoje, né? Até hoje não, que eu recebi depois que ela morreu. Ela tinha um altar cheio de imagens. Todas as imagens lá, inclusive quando tinha temporal, estava aquelas trovoadas, aqueles raios, ela corria pegar umas folhas de palma da gaveta, secas, né? E punha lá num suporte e queimava as folhas de palma para afastar o temporal, os raios, etc. Essa folha de palma era distribuída numa procissão que tinha no dia de Ramos, na Igreja Católica. Daí todo mundo recebia aquilo e guardava para depois, né, aquilo ia ajudar na tempestade. Tinha o pãozinho de Santo Antônio. Ela levava eu na procissão e na missa, tal, no dia de Santo Antônio, eles recebiam um pãozinho. Então eu gostava de ganhar o pãozinho de Santo Antônio para comer, porque, sei lá, por isso que eu fiquei mais santo. Ela tinha esse altar na cômoda. Quando ela comprava uma imagem grande, bonita, tal, emoldurada, ela chamava o padre da paróquia local, do nosso bairro, e ele ia lá com aquele vestidão comprido, e aí ele benzia lá o quadro, né? Jogava água benta no quadro, com uma bolinha assim, uma bolinha, e jogava uns pingos assim no quadro, fazia uma oração, fazia uma reza, né? Todo mundo rezava o Pai Nosso e tal. Quando tinha festa junina, a gente meu pai cavava o buraco para levantar o mastro, que ia lá São João, São Pedro e Santo Antônio, acho que era Santo Antônio, não lembro. Mas antes de levantar o mastro, nós íamos lá, os filhos, né? E a gente jogava feijão, arroz, farinha, café, pó de café, jogava um monte de comida no buraco
E aí colocava aquele cano, era o maço das coisas, punha lá, tapava, soltava rojão, e viva São João, viva São Pedro, viva São Mário. Não, São Mário ainda não tinha. Mas ela era assim, perfeitamente conectada às tradições que ela recebeu do catolicismo. Não foi ela que inventou, né? E, por exemplo, eu sabia quando ela estava chegando em casa, quando ela estava vindo, eu sabia que ela estava chegando não apenas por causa dos passos, a casa tem assoalho, mas também por causa do chocalho. Chocalho. Minha mãe andava com chocalho, sim. Ela tinha um alfinete de fralda desse tamanho, preso no sutiã por baixo da blusa, cheio de medalhinha de santos, medalhinha de metal, dos santos católicos. Então ela andava desse todo lugar que ela ia. Até o dia em que ela se converteu a Cristo. E ela se converteu a Cristo. Aí virou tudo. Aí meu pai também se converteu a Cristo. E aí os dois... Um dia eu cheguei na casa do meu pai, eu já era casado, já era adulto, né? Fui lá um dia, vi uma fumaça, lá no fundo tinha uma churrasqueira, né? Vi uma fumaça, depois, será que ele está fazendo churrasco agora? Cheguei lá, um monte de quadro queimando. Pôs fogo em tudo. Pôs fogo em tudo. Eles tinham visto na Bíblia que os reis, quando iam reinar Israel, o rei que era temente ao Senhor, ele destruía todos os ídolos. Então eles puseram fogo nos quadros. Jogaram fora as medalhinhas. Quebraram as imagens. A única coisa que meu pai não quebrou, na época, foi um crucifixo desse tamanho assim, que era de metal. Não tem de metal, tinha um Jesus de metal, um crucifixo de metal. E aí um dia eu estava indo, ele tinha um sítio, eu estava indo com ele para o sítio, aí tinha uma ponte, um ribeirão assim, ele parou em cima da ponte, enfiou a mão debaixo do assento, tirou um pano, um negócio enrolado num pano, e jogou no rio. Eu falei, pai, o que você jogou no rio? Aquele crucifixo de metal que não dá para quebrar. Eu falei, mas por que você jogou no rio, pai? Eu, não pode jogar? Não, amanhã, daqui a 100 anos, o pescador vai pescar esse crucifixo, vamos construir uma basílica aqui, ó. Vou falar que é milagre que um crucifixo foi pescado aqui debaixo da ponte. Então, isso eram duas pessoas católicas, extremamente católicas. Quando vinha algum padre de viagem, porque tem muito disso, né? No catolicismo, os padres viajam muito. Se você vai ao aeroporto, eu aposto com você R$100, você vai achar uma freira, ou duas. Elas andam sempre em dupla, né? Eles viajam demais, eu nunca sei, não entendo porque viajam tanto. Talvez para ajudar pessoas em diferentes lugares, fazer obra de caridade e tal, né? Certamente. Porque eu respeito muito esses padres, freiras, freis, eu respeito muito eles. Minha mãe foi criada, estudou desde menina, pequena, num colégio de freiras aqui em Minas. E ela era muito doida, minha mãe, ela era muito assim, rebelde, e ela foi expulsa do colégio, porque era o colégio São José. Ela foi expulsa porque uma vez no corredor vinha vindo uma freira assim, ela chegou na freira, a freira levantou o hábito da freira para olhar embaixo, né? Ela tinha curiosidade de saber o que estava por baixo daquele hábito. Aí expulsaram ela. Ela foi para uma escola estadual. Mas mesmo assim, ela, até o fim da vida dela, ela foi amiga das freiras desse colégio. Ela visitava, levava presentes, levava comida para elas. Então era um relacionamento excelente que ela tinha, porque ela também reconhecia que eram mulheres que tinham dedicado a vida a doentes, a crianças, a idosos, a fazer o bem de alguma maneira. Então não era como tem uns crentões aí que taca pedra em padre, freira. Gente, esses caras, essas mulheres deixaram tudo. Ainda que estejam no erro, deixaram tudo. Não tem fundo de garantia, não tem emprego, não tem nada. Se sair dali, sai com a mão na frente e para trás. A não ser alguns padres pertinho aí, que tem padre aí que agora é dono até de resort. Que o cara vira sócio dele. Como é que esse cara conseguiu dinheiro para isso? Não me pergunta.
Né? Me pergunte. Mas então eu respeito muito, porque são pessoas, você vai num asilo aqui em Limeira, tem umas freiras lá super dedicadas, cuidando dos velhinhos. Você vai numa casa da criança que tem aqui, as freiras também, cuidando daquelas crianças órfãs. Então, respeito, respeito. É errado julgar essas pessoas, porque elas aprenderam assim. Ainda que estejam dentro do engano. Mas não caia no erro que caem muitos evangélicos, de achar que os portões do céu ficaram fechados 1.500 anos enquanto Lutero não apareceu na Terra. Tem alguns evangélicos que acham isso, por ser protestantes. Não teve ninguém convertido nesse período. Meu amigo, você tá doido. Que isso? Eu falei doido aqui, mas olha, eu falo no bom sentido, sabe? Não é ofensivo, que eu ensinei agora um pouco ali atrás. Não é isso. Claro que as pessoas se convertiam a Cristo, ainda que de uma maneira torta, errada, com poucas informações, como eles receberam dentro do sistema católico. Mas era a Cristo que eles convertiam. Quando eu me converti e comecei a congregar com os batistas, minha mãe foi conversar com o padre, falando, padre, ele estava naquele negócio lá de macrobiótica, de filosofia oriental e tal, mas agora ele falou que ele se converteu e está lá com os batistas. O padre virou para ela e falou assim, dona Ruth, não se preocupe, antes a senhora devia estar preocupada, porque ele estava numa coisa que não era de Deus, aquelas filosofias orientais não eram de Deus, mas agora ele está no meio de cristãos, não se preocupe. O padre falou isso para ela. Então, onde que eu parei aqui? Teve um que pôs um comentário num vídeo que eu publiquei no YouTube. Ele comentou assim, quando o Mário fala Alto Paraíso, senta que lá vem história. Eu não falei Alto Paraíso agora, mas eu enveredei pela história de vida aqui, porque eu acho que essas coisas ajudam muito, né? Minha avó, Dona Maria Busolin, Maria dos Santos Busolin, ela era família Santos antiga aqui do Brasil. Ela com câncer terminal, já com 50 e poucos anos, ela morreu muito nova. Levaram para ela uma água que trouxeram de um centro espírita. Ela se recusou a beber, ela falou, eu sou católica e eu não vou tomar essa água no centro espírita. Ela sabia que o centro espírita é errado, o espiritismo estava errado. Ainda que ela não tivesse toda a informação. Mas é muito importante entender isso. Mário, você parou aqui no versículo 10, na questão dos roubadores, né? E não herdarão o reino de Deus. E aí depois começa um outro assunto aí, né? Quer dizer, na verdade, acompanhando aí o contexto, né? Talvez nós pudéssemos parar no versículo 10, então. Versículo 11, né? 11. Uhum. Que é bom a partir daí, né? Fazer uns bons comentários aí. Já são 9h30, eu tomei o tempo todo contando história aqui, hein? Gente, se eu fosse receber por essas lives, eu estaria sendo injusto com vocês. Pegando a maior parte do tempo para contar a história. Mas é bom, serve, sim, sempre. Bom, Mário. É isso aí. Então, Mário, vamos encerrar aqui. Você poderia agradecer, Mário, para a gente... Sim. Não. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai,